Agora uma grande novidade. Vamos trabalhar agora o Windows 10. O Windows 10 que vai começar a aparecer nos editais, né? Isso mostra também que o Windows, né, na verdade é uma palavra forte, mas a gente pode usar. Isso mostra o fracasso do Windows 8. O Windows 7 que foi altamente pedido em concursos por um bom período. O Windows 8 foi uma ou duas vezes aí, né, bem pouquinho. E o Windows 10 entra em cena nos editais, ele vai começar a entrar em cena nos editais. Então, é bom ficar muito atento, porque pode ser que, a princípio, nos editais, pode vir o Windows 7 e o Windows 10. Então, eu separei para vocês as grandes novidades que nós teremos, que nós temos no Windows 10. E, consequentemente, os examinadores podem explorar essas novidades do Windows 10. É claro que a base operacional das perguntas, quando a gente fala, porque o Windows ele é um sistema operacional, certo? Isso a gente não pode esquecer. O Windows ele é um sistema operacional. Então, se a gente voltar lá desde o Windows 3.10, depois 3.11, Windows 95, 98, Windows Millennium, Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, são evoluções de um sistema operacional. Então, algumas perguntas são clássicas. O que a gente tem que ficar atento, e eu, como professor de vocês, tenho que dar essas dicas para vocês, tenho que dar esses ensinamentos, são para a gente ficar atento nas diferenças, nas evoluções. Que é claro que se eu sou uma pessoa que vem acompanhando as evoluções fase por fase, versão por versão, elas não são tão impactantes para mim. Agora, se eu sou um usuário que estou com 2, 3 versões de delay aí, de diferença, vai sofrer muito, né? Então, por isso que é sempre bom ficar atento a isso. Pensando nisso, eu separei essa Windows 10 em algumas partes. Trabalhando na primeira parte, na parte 1 do Windows 10, nós podemos trabalhar algumas diferenças bem impactantes. Vamos lá? Legal. O que eu separei para vocês? Eu separei as diferenças como texto e eu trouxe a imagem para explorar com vocês aqui. Então, a primeira coisa que a gente pode identificar, na verdade, né, eu numerei, tá certo? Não significa que é a primeira coisa, né? Uma das coisas que a gente pode trabalhar é a opção da criação de diversas áreas de trabalhos virtuais. Então, no Windows 10, eu passo a ter a opção de criar diversas áreas de trabalho. Lembrando que quando eu falo em área de trabalho, eu estou falando do meu desktop, eu estou falando de toda a minha área de trabalho, que no Windows nós trabalhamos com essa pessoinha aqui, certo? Eu trouxe aqui uma imagem para a gente explorar, que é essa área de trabalho virtual, tá certo? Então, olha só, eu tenho com um único usuário, a opção de ter mais que uma área de trabalho. Então, olha aqui, ó, área de trabalho 1, área de trabalho 2. O que é legal de trabalhar com essa opção do Windows 10? Então, ó, pergunta. No Windows 10 é possível trabalhar com o mesmo usuário mais de uma área com mais de uma área de trabalho? Verdade, tá certo? É possível a criação de áreas de trabalhos virtuais no Windows 10? Verdade. No Windows 10 eu posso criar uma área de trabalho específica, pessoal, onde eu posso, por exemplo, eu tenho uma filhinha de 1 ano e 2 meses, eu posso colocar uma foto dela na imagem de fundo. Mas eu uso esse notebook, eu uso esse computador também para fins profissionais. Então eu não vou ficar no meu emprego, lá no meu trabalho, de repente com fundo. Eu posso, ou esse fundo é até personalizado. De repente a empresa tem ISO 9001, ela quer colocar missão, visão, valores, isso acontece muito, né? E aí eu posso ter, moral da história, posso ter uma área de trabalho para usar pessoalmente, com um fundo da foto da minha filha, por exemplo,
como eu posso ter uma área de trabalho com o logo da empresa, com as principais características da empresa. Percebem a diferença? Tá certo? Percebem a vantagem da... Então, quando a gente fala em mais de uma área de trabalho virtual, é esse o conceito que eu estou trabalhando. Então, perguntas desse tipo podem e irão aparecer, tá certo? Voltando aqui para a nossa apresentação, nós temos aqui a parte que fala sobre ferramenta álbum de fotos para a visualização de várias formas, como pastas, coleções e álbuns. Vamos dar uma olhada nessa nova opção, nessa nova ferramenta do Windows 10? Então, se a gente analisar aqui, a gente tem essa ferramenta álbum de fotos, tá? Moral da história, a gente nos Windows mais antigos, a gente tem as pastas. Nessas pastas eu trabalho o quê? Eu posso ver o ícone grande, o ícone pequeno. Nessa opção de álbum de fotos, eu posso trabalhar com algumas coisas mais avançadas, com algumas opções muito mais avançadas. Como, por exemplo, quando eu clico aqui em álbuns, eu tenho os meus álbuns. Sabe que, na verdade, sabe qual é a ideia disso aqui? Sabe o seu álbum do Facebook? Que você tem aqui a divisão dos álbuns? Então você tem aqui o álbum Família. Aí você fez uma viagem para a praia, aí você tem o álbum Praia. Você tem um álbum, sei lá, só com fotos da sua filha. Minha filha chama Pietra, então tem lá, Pietra, certo? No Facebook não é assim que funciona? O conceito aqui que a Microsoft quis trazer é mais ou menos essa familiarização. Então, por exemplo, quando eu clico em álbuns, ele aparecerá os álbuns aqui. E aí eu clico no Família, eu vejo só os álbuns da família. Exatamente como o Facebook trabalha. Se eu clico nessa opção pastas, eu trabalho do método tradicional, o método como era antes, de ter as pastinhas, tá certo? Se eu trabalhar na opção de coleção, eu posso em cada coleção ter vários álbuns, tá certo? Então, por exemplo, eu posso criar a coleção 2016, aí eu coloco todas as fotos, todos os álbuns pertinentes a 2016. Posso ter a coleção 2015, coloco todos os álbuns pertinentes às fotos tiradas no ano de 2015. Tudo bem, pessoal? Então essa é uma opção também bem bacana do Windows 10. Vem aí como novidade e aí podem ser criadas perguntas. Por exemplo, ao trabalhar com álbuns de fotografia que você... álbuns de fotografia que é interessante, ó. Álbuns criados para você automaticamente. No Windows 10 é possível criar álbuns de fotos de forma automática? Sim. No Windows 10, ao trabalhar com álbuns de fotografia, é possível trabalhar na visualização de coleção, álbuns e pastas? No Windows 10 não é possível trabalhar com álbuns de fotografia de forma automática? Errado. No Windows 10 não existe a opção de criar coleções de álbuns de fotografia. Errado. O Windows 10 manipula as fotos de maneira como as versões anteriores do Windows. Errado. Tá certo? Então, essas partes aqui de álbuns de fotografia também é uma novidade, aí é uma coisa bem interessante, né? Na verdade, eu quis trazer os destaques, eu vou trazer os destaques do Windows 10 para vocês. Bacana? Voltando lá no PowerPoint, a gente tem aqui, ó, central de ações, tá? Deixa ele com um visual bem próximo de um tablet ou smartphone, né? Que é o mesmo conceito. Assim você pode instalar ele em uma plataforma touchscreen, né? Uma plataforma sensível ao toque, e consegue recursos de forma bem mais rápida. Então vamos lá. A onda do momento cada vez mais são os tablets, são os
smartphones. Até ao costume, eu ia pegar no bolso para mostrar, só que eu deixo ele fora do estúdio, né? Até mesmo para o telefone não tocar, por motivos óbvios. Mas quando eu falei smartphone, foi meio que automático eu pôr a mão no bolso para mostrar para vocês. Enfim, com o Windows 10, nessa central de ações, a gente pode criar ele e deixar ele com carona meio de tablet. Na verdade, o Windows 8 já veio com essa perspectiva, né? Porque cada vez mais crescem o uso as pessoas, o custo vai caindo, se bem que com o aumento do dólar esse custo foi lá em cima de novo, são as máquinas touchscreen. Então, de repente, a pessoa está tão acostumada a trabalhar com tablet, trabalhar com smartphone, que você pode deixar o seu computador, o seu Windows, com cara de smartphone, com cara de Android. Essa é uma opção, principalmente se a sua máquina for sensível ao toque. Né, falando como mexer no programa em si. Pensando em concurso público, tá? Central de ações é aquela opção que permite deixar o seu computador parecido com o visual de um tablet, com o visual de um smartphone, ou, melhor, mais bem elaborada. Central de ações faz com que o seu computador fique de forma responsivo, como com a aparência de um smartphone. Tá? O termo responsivo, anotem esse termo aí, tá? Vem crescendo muito no mundo da informática e, consequentemente, vai cada vez mais aparecer nos concursos públicos, né? O termo responsivo. O que é responsivo? Você aí na sua casa, tá? Você está na sua casa, será? Enfim, aonde você está, certo? Ou se você não está na sua casa agora, você fica na sua casa em algum momento, que nem eu particularmente durmo na minha casa só. Mas enfim, você já entrou em algum site qualquer, tá? O UOL, qualquer site, o site aqui da escola, tal. Você da nossa parte de concurso, você entra no site, você digita o endereço, tá certo? No computador, ele vai abrir, ok? Você vai entrar, aí você gostou desse site, aí você tá com um amigo, só que você tá com o celular, mas você tá com acesso à internet, seja Wi-Fi ou 3G, 4G, enfim. Você vai entrar, entrei no site, tal, que eu vou te mostrar. Você abre no site, lá no seu smartphone, reparem que ele está totalmente diferente, ele está adaptado àquela sua tela, às suas configurações, às suas dimensões. Aquele menu que antes era corrido aqui, agora ele tem essa carinha mais ou menos assim, ó, que ao clicar aqui ele desdobra alguma coisa. Ou seja, isso é responsividade. É o que a gente trabalha, para quem é da área de desenvolvimento, que eu particularmente é a área que eu gosto, você tem os estilos, né, o CSS, Cascade Shade Style, né, que você poder trabalhar com os estilos. Nesses estilos, o que você faz? Você cria uma estrutura condicional, você cria um if lá, que conforme a resolução da máquina, tá, abrirá um visual para a pessoa, tá? Então, quando a gente fala em responsivo, tal site é responsivo, é aquele site que abre de maneiras distintas. Normalmente, nas versões mobiles, ele normalmente ainda tem um botão assim, ver do modo tradicional, que aí se você clica nele, você vê no celular como se estivesse vendo no computador. Vamos analisar essa opção, a central de ações, que deixa nosso computador com essa carinha? Então, a central de ações é essa opçãozinha aqui, ó, que quando eu vou em configurações, tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, central de ações. Olha que legal, eu tenho a opção, ó, modo tablet, tá? Peraí que o meu risco ficou bem onde está escrito modo tablet. Eu tenho aqui a opção modo tablet, eu tenho a opção para projetar, se eu estou usando aí um projetor, né, vou usar um cabo HDMI aí, tá? A parte de conexão, a parte de anotação, VPN, né, para trabalhos à distância, cada vez cresce mais, né, as famosas pessoas que trabalham em casa aí, você tem essa opção de VPN, tá? Então a central de ações, ela traz essa novidade aí bem bacana na versão do Windows 10. Tudo bem, pessoal? Legal. Voltando lá para o nosso PowerPoint, a gente tem aqui a opção acesso rápido no Explorer, tá certo? O acesso rápido no Explorer, também conhecido como Windows Explorer, é uma maneira de você chegar no Windows Explorer
mais rapidamente, né? Numa velocidade maior, que são os atalhos. O computador, ele vem, a ideia dele é facilitar a sua vida cada vez mais, tá? Então, se a gente analisar aqui, ó, Explorer, acesso rápido. Então, olha que legal. Então, no Windows 10, você tem a opção aqui de ter essa opção de acesso rápido. Então, nesse acesso rápido, ele traz algumas coisas interessantes, como pastas frequentes. Então, no computador que eu tirei esse print screen, existem 8 pastas que eu vejo com mais frequência. Nesse computador que eu tirei o print screen, nessa parte de acesso rápido, eu tenho 20 arquivos que eu abri recentemente, tá? Então, eu fiz uma planilha ontem, sei lá, e aí eu quero abrir ela de forma rápida. Eu venho nesse acesso rápido, quando eu clicar em arquivo recente, ele vai desdobrar para mim quais são esses 20 arquivos, nesse exemplo, que são 20, mas poderiam ser outros. Ele vai mostrar para mim aquela planilha, eu clico nela. Eu estava trabalhando com nessa planilha, eu estava trabalhando numa pasta X. Então, se eu vir aqui em pastas frequentes, tá? Só tomem cuidado num detalhe, para não confundir. Quando eu falo em arquivos, ele mostra os recentes, os últimos abertos. Quando eu falo em pasta, ele fala em frequentes, ou seja, as pastas que são mais abertas. Então, por exemplo, pode ser que eu abri uma pasta ontem pela primeira vez, tá? E ela não é, como ela é a primeira vez, consequentemente, ela não é frequente. E aí, automaticamente, quando eu clico aqui em pastas frequentes, não vai abrir ela, vai abrir as que eu mais utilizo, tá? Então, aqui é uma opção bem bacana do explorador, né, no acesso rápido. Tem essa opção também aqui, ó, fácil acesso, onde a gente clicando aqui ele desdobra as opções, tá? Você tem a opção de selecionar tudo, selecionar nenhum, ou inverter seleção, né? Quem está selecionado deixa de ficar selecionado e vice-versa. Então esse acesso rápido do explorador, tá? Um detalhe, né, que nas versões anteriores a gente chamava esse cara de Windows Explorer, não é? Você acessa ele com a teclinha do Windows mais a tecla E, né? A teclinha do Windows, que é aquela teclinha do lado do Alt, que é essa teclinha aqui entre o Alt e o Ctrl, tá certo? Essa aqui é o que nós chamamos de teclinha Windows, que eu tentei desenhar aqui, certo? Aqui no Windows 10 ele não tem o nome de Windows Explorer, ele tem o nome de Explorador de Arquivos. Ponto importante. Então pode ter uma pergunta lá e vai estar falando explorador de arquivos. Você fala, nossa, o que será que é explorador de arquivos? É o Windows Explorer. Tá certo? Legal? Vamos ver mais opções? Vou fechando aqui. Opa, cliquei errado na ajuda. Fechando aqui. Voltando lá na minha apresentação, a gente tem essa opção de mudança em diversos ícones, tá? Então, muitos ícones do Windows 10 foram alterados. Quando eu falo em ícones, quais são os mais conhecidos em relação ao Windows? Do meu computador, que na verdade ele passa a ser este computador, até é o nosso sexto e último item dessa aula. Lixeira, Internet Explorer, tá? Então aqui, por exemplo, se a gente abrir a internet aqui, ó, vamos lá no próprio Google, eu vou colocar ícone, lixeira, Windows 10, imagens, tá, ó, olha lá, ele vem com uma característica diferente do que se a gente pegar, por exemplo, ó, ícone lixeira, Windows 7, tá? Ele tem aí a mudança na característica. Então, as mudanças dos ícones também é um aspecto muito característico no Windows 10. Sexto e último item dessa parte, nós temos o meu computador, a opção meu computador, que agora no Windows 10 ele passa a ser chamado de este computador. Então, nas questões de concurso público, às vezes você vê alguma coisa, não,
tá tudo certo, mas o certo aqui seria meu computador e não este computador. Aí coloca falso, por exemplo. Acabou de cair numa pegadinha, tá? Se a gente analisar aqui a imagem, tá? Então vocês vão perceber que aqui, ó, ele tá, ó, este computador, ó, este computador, tá? Então isso também é uma grande diferença aí no Windows 10. Tá certo, pessoal? Tá? Então, o Windows 10 ele vai vir com tudo agora nos concursos públicos. A gente vai trabalhar frequentemente em editais com o Windows 10, podem ter certeza, tá? Então, essa primeira parte de dicas das principais diferenças para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!